Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Aqui é o Samuel Moreira, estamos aí para mais um vídeo, para mais um devocional. E no devocional de hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante. Nós vamos falar sobre o pecado. Antes da gente começar esse devocional, já quero pedir para você se inscrever nesse canal, deixa o seu like, deixa um comentário, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com no mínimo 2 pessoas. Seu amigo, sua amiga, o pai, a mãe, enfim. Compartilha com no mínimo 2 pessoas. Eu vou fazer uma oração e você repete ela comigo. Pai, em nome de Jesus, fale comigo através desse vídeo e que eu possa entender tudo que eu vou assistir. Em nome de Jesus, amém. Amém. Uau. Bom, rapaziada, como eu falei, é importante você sempre acompanhar esses vídeos com a Bíblia na mão, um caderno, um bloco de notas, para sempre estar anotando tudo, viu? Mas então, vamos lá. Como eu falei, o tema de hoje é o pecado. O que é o pecado? O que o pecado faz conosco? Sabe, vamos discutir esse assunto hoje. E eu acho que para a gente começar a falar sobre ele, é importante a gente trazer características do pecado, o que o pecado faz conosco. E o primeiro de tudo que eu tenho muito claro é que o pecado ele é algo que nos escraviza. Como assim escraviza? Ele é algo que nos vicia, sabe? E aí você já na sua cabeça já vem aquelas frases: não, mas eu também sou filho de Deus. Não, é só uma vez. Não, é só hoje. E não, isso aqui não tem nada demais. Então você sempre já lembra dessas frases, e você lembra de situações que você mesmo já viveu. Mas o que a Bíblia, a palavra de Deus, fala sobre isso? O que o próprio Jesus pensa e fala sobre o pecado? E nós vamos ler três textos, e o primeiro texto que a gente vai ler está lá em João, capítulo 8, verso 34, que diz assim: Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que todo que comete pecado é escravo do pecado. É escravo do pecado. Por quê? Por que Jesus ele tem essa perspectiva? E se Jesus tem essa seta? Por quê? Essa convicção plena. Porque se você parar para analisar, o pecado ele nunca vai te agregar nada. Ele nunca vai te agregar um valor em você. Muito pelo contrário, ele vai te tirar valor e ele vai te desvalorizar. Ele vai te sugar e você vai acabar virando o quê? Um escravo daquilo. Sabe, muita gente faz coisas que não são boas. Principalmente na minha idade, na juventude, os adolescentes eles começam a fazer coisas que dão vontade, e isso acaba te gerando um ciclo vicioso. Talvez não para agora, mas daqui 2 anos, daqui 3 anos, daqui 5 anos, daqui 10 anos. Por quê? Porque é algo que você começa a fazer e você não interrompe. Isso acaba te aprisionando numa cadeia, e esse Senhor ele é muito forte. Eu digo, o inimigo de Cristo, ele é muito forte. E ele vai te prender em algo que vai te fascinar, algo que vai brilhar nos seus olhos. Então, querido, a primeira parte, o que Jesus ele já fala: cara, quem comete pecado é escravo do pecado. Então já fica ligado, sai dessa. Sabe, Jesus ele já está querendo dar uma de cara: se você está pecando, brother, você está virando escravo disso. Aliás, você já é escravo disso. Porque isso não vai te libertar, isso só vai te prender. Então sai fora. Próximo texto que eu queria ler tá lá em Tiago, capítulo 5, perdão, 1 Pedro, capítulo 1, verso 16. Esse aqui é muito interessante, eu já vou discutir sobre ele, que fala assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por suas eficácia, a suplicação do justo. O que ele está falando nesse texto? Ele está falando o seguinte: cara, se você está com um problema, um certo problema, cara, confessa ao seu irmão. E sabe, um ora pelo outro, para que assim vocês não pequem de novo, para que assim que vocês se fortaleçam. Mas ele fala: muito pode eficácia a suplicação de um justo.
Por que ele especifica de um justo? Ele está falando aqui de alguém que é temente a Deus, de alguém que é um servo fiel a Deus. Então, quando você começa a pecar, procure alguém que você vê que é um cara justo, um cara íntegro, e confessa o seu pecado e fala assim: brother, eu tô precisando de oração nessa área, eu tô com esse problema, eu tô com esse vício, eu tô precisando de ajuda. Você pode orar por mim? Mas é importante você ter essa convicção dessa pessoa, uma pessoa boa, uma pessoa íntegra, sabe? Uma pessoa justa, que condiz com a palavra de Deus. Até melhor você falar com o seu pastor sobre isso. E por que Jesus ele fala isso, cara? Ele fala isso porque é simples essa mensagem. Ele fala: olha, se você tá pecando e você tá vendo que tá pecando, procura alguém para você confessar isso, para você, sabe, destravar essa barreira que existe em você e você falar: cara, eu preciso sair dessa. E você tem que reconhecer isso, sabe? É muito interessante que, se a gente parar para analisar, quando nós estamos errados, geralmente nós não queremos de maneira nenhuma que ninguém fale que nós estamos errados. E a gente vai defender o nosso ponto até o final. É ou não é? E o último versículo está lá em Mateus 11. Esse aqui é lindo, é incrível. Mateus 11, do verso 28 ao 30, que diz assim: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para as suas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Uau, glória a Deus! O que Jesus está querendo dizer aqui? Ele está querendo falar: cara, eu já sei o que você viveu, eu já sei o que você passou, eu sei que você está cansado, eu sei que você está ansioso, eu sei que você está desesperado, eu sei que às vezes tem dia que você para e pensa: ei, o que eu estou fazendo? Eu sei que tem dias que você para e pensa e fala: cara, eu sou tão triste, eu sou tão vazio. E ele fala: calma, pera, tem solução para isso. Entrega sobre mim tudo isso, porque o meu jugo e o meu fardo é leve. É leve. Ou seja, Jesus, diferente do outro senhor, diferente do diabo, diferente do inimigo de Cristo, o que ele te traz? Ele te traz a liberdade. Sabe, você quer viver uma vida de liberdade? Vem com Jesus. Por quê? Isso aqui não é uma propaganda. Isso aqui é simplesmente a verdade, que é a palavra de Deus. Por quê? Porque quando Jesus ele fala: venham sobre mim todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, ele está querendo dizer o seguinte: cara, ó, eu sei o que vocês estão passando, e eu sei que tem muita gente que está cansada de viver a mesmice, viver essa vida medíocre. Então, vem comigo, se entrega a mim e eu vou te dar uma vida muito melhor, porque o que eu tenho para te entregar é muito de boa, é muito mais suave. Então, esse é o nosso devocional. Cara, se você está passando uma fase ruim na sua vida, você está pecando e você não sabe como sair do pecado, aqui nós lemos 3 textos incríveis sobre isso. Então, depois que esse vídeo terminar, lê todos, anota o que Deus falou com você. E se você precisar de uma ajuda, entre em contato. A gente pode fazer uma oração junto, a gente pode conversar junto. Enfim, esse foi o devocional de hoje, e a gente termina com aquela pergunta célebre: o que te falta para viver uma vida mais leve?